Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Lorival. Eu venho nesta hora, meus irmãos, nesta noite, falar com meus irmãos a respeito, ali do trabalho do presídio. Queria, assim, conversar com os irmãos, conscientizar os irmãos, do trabalho no presídio. E o que eu tenho deparado ali, meus irmãos, tem me alegrado muito, porque é um trabalho assim que muitas das igrejas às vezes não gostam de investir onde não se pode colher, não é mesmo? Esquecendo de que a obra de Cristo não consiste em barganhar ou alcançar as almas por algum outro objetivo que não seja para levar a Cristo Jesus. Então o que eu vejo ali, meus irmãos, que eu e meu filho começamos um trabalho ali e tentar conscientizar os meus irmãos, não só na nossa região, mas em toda a região, a respeito dos presídios. Que embora muitas das vezes a gente pode até não ter esse cuidado de ir lá, né, dar uma palavra para eles, incentivá-los, motivá-los, né? E eu fiquei muito maravilhado porque ali tem muitos homens de Deus ali dentro, né? Não sei cuja situação foi qual que levou eles a estar ali, mas o que eu pude perceber em seus corações é que eles são pessoas realmente temente a Deus, né? Isso eu não estou falando com um geral, mas que tem uma boa parte de irmãos lá que tem se arrependido, tem realmente nascido de novo para Cristo. Porque a incumbência da igreja, meus irmãos, toda a vida foi, o Evangelho de Cristo toda a vida foi constituído a levar o homem ao arrependimento. E quando a igreja não faz esse papel, que é o evangelismo, ir nos pontos de droga, nas favelas, quando nós não vamos nas Cracolândia, quando nós não vamos aonde as almas estão ansiosas, esperando que alguém fale de Deus para ela. Então, quando nós não se movemos dessa forma, então nós podemos até achar que dentro da casa de Deus é o lugar certo. Podemos continuar orando o quanto nós quisermos, né? Senhor, manda suas almas, envia para sua casa. Não é assim. Jesus foi atrás das almas. Jesus enviou os seus discípulos às ovelhas perdidas. Cristo deu o exemplo de como nós devemos agir. Porque você demonstrar amor por uma alma dentro da casa do Senhor, qualquer um pode fazer. Até o ímpio pode fazer isso. Agora, demonstrar o seu amor verdadeiro lá, aonde eles precisam ser ouvidos, aonde eles precisam ouvir a palavra de Deus, são poucos. Então você percebe que muitos de nós estamos da igreja porque aquele que verdadeiramente nasce para Cristo, ele não só quer ser salvo, mas quer que o mundo inteiro seja salvo. Independente de situação, independente de qual vida este homem ou essa mulher tem vivido, mas a mesma ênfase que está no coração de Deus estará naquele que verdadeiramente nasceu em Cristo, que deseja que eles também sejam salvos. Porque a salvação é um dom de Deus, não é algo que eu e você podemos produzir, não é algo que nós podemos barganhar, não é porque eu posso servir a Deus o quanto eu puder, que isso me dá garantia, mas sim eu colocar Cristo em meu lugar como o único que pode me justificar de todos os meus pecados, porque Ele é o único santo. Nenhum homem pode ser santo como Cristo Jesus, nem que quisesse não poderia. Porque assim, se nós fôssemos capazes de ser santo, Cristo nunca precisaria ter subido à cruz. Então o que eu entendo, meus irmãos, eu estou querendo conscientizar meus irmãos, que aonde esse áudio chegar, aonde puder chegar, que nós venhamos ter esse cuidado de nós se preocuparmos de fazer trabalho nos hospitais, nas casas de recuperações, nos presídios, nas Cracolândia, nas favelas,
fazer o ide do Senhor, pregai a toda criatura, para que venha o arrependimento. Porque Cristo se alegra muito quando um pecador se arrepende. Se ele, sendo o Rei da Glória, se alegra, porque nós... Meus irmãos, eu não prego o Evangelho porque eu quero pregar o Evangelho. Eu prego o Evangelho, meus irmãos, porque o meu prazer está em ver pessoas aceitar a Cristo Jesus. Porque a minha satisfação é em saber que a salvação não chegou só para mim, mas que eles também podem participar dessa salvação. Então nós temos que ter esse entendimento que todas as vezes que eu e você tiver a oportunidade de falar de Cristo para alguém, fale. Pregar o Evangelho de Cristo, meus irmãos, não consiste em estar numa tribuna ou num púlpito rodeado de muitos homens e mulheres de Deus. Não. Pregar a Cristo, meus irmãos, é fazer igual Cristo fez. Prega a multidão e prega para uma pessoa só. Cristo deu exemplos gloriosos para nós, que nos deixa a desejar. Porque nós, muitas das vezes, queremos pregar para uma grande multidão. Meus irmãos, se eu encontrar uma pessoa que queira ouvir de Cristo, eu ficarei ali ao lado daquela pessoa o quanto ela quiser ouvir. Porque meu prazer, minha alegria, minha satisfação em espírito e em alma é falar de Cristo. Porque eu mesmo reconheço, eu não sou um pregador. Eu sou apenas um apaixonado por Cristo Jesus, que desejo de todas as minhas forças estar com Ele. Mas sei que Ele não vai fazer isso porque eu quero. Mas Ele um dia fará porque Ele quer fazer. Porque esse Senhor é maravilhoso. Então o que eu quero com meus irmãos, que nós venha conscientizar, meus irmãos, não há mais tempo. Porque nós não podemos correr o mesmo risco que o povo ali de Israel, cometeu. Que quando Jesus indagou aqueles escribas fariseus se o batismo de João era dos homens ou era do céu, porque eles questionavam a autoridade de Cristo. Aí ele vai dizendo que mesmo vendo as meretrizes, os aleijados, os leprosos, os que não eram da linhagem deles se convertendo, nem mesmo assim eles se arrependeram dos seus pecados. Então nós não podemos cometer esse erro grosseiro, porque se nós não fizermos, se nós se tornarmos como o povo judeu, um povo exclusivista, que achando que só nós somos merecedores da salvação, eu pude contemplar muito bem dentro da prisão que ninguém está esquecido de Deus, que aonde o homem estiver, lembrar de Deus e clamar a Ele, Ele vem ao seu socorro. Então que nós venha ter esse entendimento, que tantos nós que estamos na presença de Deus, mas aqueles que estão lá, porque há muitos lá, meus irmãos, que ainda os seus corações não foram convertidos. Então eu peço, meus irmãos, esse apoio, para que venham nos apoiar. Aquele que não pode ir, ore por nós, para o nosso trabalho, o trabalho de muitos homens que faz na prisão, que pode ter certeza que são homens que realmente têm amor pelas almas. Não estamos fazendo melhor do que vocês não, meus irmãos. Nada disso. O reino de Cristo é engrandecido por cada membro que faz a sua função. Eu creio que Deus tem esse chamado no meu coração de ir aos perdidos. Sei que outro é chamado para pastorear, outro para ensinar, outro para fazer isso e aquilo. Mas todos fazendo a sua parte, como um todo, o corpo de Cristo é glorificado. E nós participaremos dessa graça. Então que meus irmãos possam entender a minha incumbência que tem falado aos seus corações. Aquele que não pode ir, ore pelos que vão aos presídios, ore pelos presos, como se estivesse preso, ore por aqueles que estão enfermos, porque, meus irmãos, sabe que eu gostaria em meu coração de ver uma igreja
que estivesse o tempo todo nos presídios pregando o evangelho, nas ruas, nas praças, nos hospitais, em casa de recuperações. Mas só que vemos, meus irmãos, que isso não traz retorno para as igrejas, né? Então muitas das vezes não vale a pena investir. Eles não sabem que todo o dinheiro do mundo não pode pagar por uma alma. E se nós podemos fazer isso por mérito de Cristo Jesus através do Espírito Santo, porque de graça recebeis, de graça dais. Mas o que nós vemos neste mundo hoje, de graça recebeis, né, mas cobra para fazer, né? Então isso não pertence a Deus, mas o Evangelho de Cristo ele tem livre curso de andar. Se eu não for, outro vai. Se você não se propor, Deus põe no coração de outro. Mas que todos nós venhamos se conscientizar que a Igreja de Cristo, ela tem que acordar. Senão vão ficar cuidando de templo, né? Inventando coisas para preencher o vazio de nossos corações. Porque quando nós inventamos um monte de coisa dentro da igreja para atrair as pessoas, significa que nem nós mesmos estamos de acordo com Deus. Que nem nós mesmos estamos mais vivendo o que era para viver com Deus. Porque uma igreja, você vai ver que uma igreja quando está cheia de Cristo Jesus, ela não se contenta em ficar nas quatro paredes. Ela quer gritar para o mundo inteiro o quanto é maravilhoso estar em Cristo Jesus. E que Deus vos abençoe, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que me ouvem. E que Jesus Cristo venha reinar em seus corações, suas famílias. E que o Espírito Santo continue ministrando a cada um de vós, para que seja uma testemunha legítima de Cristo Jesus. Amém? E a paz do Senhor Jesus.